Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, as bênçãos do menino Deus e a proteção do Senhor Jesus dos Passos. E nesta epidemia, especialmente com saúde, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Como é importante nós acompanharmos sempre bem este programa. Isso é uma alegria para mim, sem dúvida nenhuma, também. Já diversos telespectadoras e telespectadores disseram que gostam, que acompanham com muita atenção este programa para tudo aquilo que sempre a gente aqui dialogou, aqui colocou. E desde quando iniciei esse programa, e já foram decorridos 17 anos, comuniquei que este programa será bem variado, com formação e informações, ou seja, notícias as mais diversas, com espiritualidade, com os santos do dia, ou a vida de uma outra santa ou de outro santo, elogios a todas as pessoas e políticos que exercem com justiça, com honestidade e responsabilidade o seu trabalho para o bem público. Mas também faço as denúncias, como todos os jornalistas, radialistas, locutores de TV fazem e devem fazer, também elogiar quando trabalham com honestidade, mas também denunciar quando há os políticos corruptos e também incompetentes. E nós então sabemos, infelizmente, está acontecendo uma reviravolta nas nossas eleições, como houve agora na última eleição. Cada dia um novo dia, sempre devemos aproveitar o dia do melhor modo possível, seja nos estudos, seja nos trabalhos e compromissos diários, e sempre lembrando-nos que nós somos pequenas criaturas de Deus e devemos viver com simplicidade e com humildade, colaborando na realização e na felicidade de todos os nossos semelhantes. E assim teremos sempre mais a proteção, sem dúvida nenhuma, e a bênção daquele que nos criou em nós e nos conserva em nossa vida. E agora com o Salmo 99, procuremos elevar o nosso pensamento para Deus, nosso Pai e Criador. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor, e nosso Deus onipotente. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Deus fez prodígios, fez maravilhas. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Aplauda o mar com todo o ser que vive no mar, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Exultem de alegria na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça
e as nações com equidade. Nós temos, então, esse Deus que é Pai, esse Deus que sempre nos conserva todas e cada um de nós. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos sempre a proteção e a bênção desse Deus que nos criou. E agora, então, os santos do dia de hoje, que estamos celebrando, e os santos sempre são nossa proteção. Santo André Dung Lac, é lá do Vietnã. Há muitos anos atrás, 200 anos atrás, mais ou menos, que ele morreu, aliás, devido à sua fé, o seu compromisso com Cristo. Como os imperadores lá na época, no Vietnã, eram inimigos de Cristo Jesus, procuravam perseguir todos os seguidores de Cristo Jesus, como acontece ainda em alguns países hoje em dia, na China, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Então, André Dung Lac e seus 117 companheiros mártires, e entre eles havia 8 bispos, 50 sacerdotes e 59 leigos vietnamitas e 11 missionários, padres espanhóis e 10 padres franceses, que foram assim estupidamente trucidados, foram mortos. Além disso, celebramos hoje São Crisógono, São Porciano, São Marino, São José Fernandes e São Mateus Alonso. Agora vejamos, no próximo domingo há eleições para o segundo turno em diversas capitais e muitas cidades brasileiras. Mas todos nós percebemos como o eleitor, nessa última eleição, votou bem mais consciente do que nas outras vezes e com bom discernimento. Votou para a prefeitura e para a Câmara de Vereadores, para pessoas que realmente trabalharam para o bem público e assim se recandidataram e foram eleitos, foram reeleitos. Ou o candidato do prefeito ou da prefeita foi eleito. Então, se o prefeito ou a prefeita trabalhou bem, o substituto realmente, ou ele mesmo, foi eleito. Agora, houve um município que me chamou a atenção, quando eu soube da realidade deste município, um município lá no Vale de Itajaí, um município com seus 10 mil e poucos eleitores, onde um prefeito bem jovem e solteiro fez um trabalho maravilhoso nos seus 4 anos de prefeito, e com uma honestidade tamanha que chamou a atenção de todos os eleitores. Chamou a minha atenção também, quando eu soube do caso e tal. O que é que fez a oposição? Vendo que ele estava para ganhar a eleição, toda a oposição, ou seja, todos os partidos, se uniram. Veja só, primeiro caso, e eu acompanho desde estudante da Faculdade de Filosofia, a Teologia, eu acompanho a política, porque eu me criei também dentro da política. Com 8 anos, o candidato a governador, Dr. Antônio Carlos Reis, um grande homem de uma grande espiritualidade, uma grande competência, e ele com mais outras pessoas políticas, chegaram lá em casa, porque o papai já tinha sido vereador em Itajaí, naquela época que não ganhava nada, já falei aqui, acho mais do que uma vez, não só Itajaí, era
costume no Brasil todo o vereador simplesmente se doar, se sacrificar para o bem da comunidade. Então, chegar lá em casa, e o pai, então, papai como político, foi intendente em Luiz Alves, foi delegado 2 vezes, tal. Tinha uma certa autoridade também como comerciante, como negociante, conhecia toda a região, especialmente os lavradores, tal. E o papai, então, saiu com eles, com uma carrocinha de 2 cavalos, papai tinha 2 carroças de 4 cavalos, para os seus negócios, e uma carrocinha com 2 cavalos, saiu e durante 4 e 5 dias ficaram ali fazendo campanha política. E o Conde Reis, advogado, na época, com 21 anos, teve então todo o apoio do papai e foi eleito com 21 anos para deputado estadual, e ali permaneceu sempre na política, um homem honestíssimo, um homem de caráter, um homem de uma capacidade maravilhosa. E foi deputado estadual algumas vezes, deputado federal muitas vezes, senador, governador, o grande doutor Antônio Carlos Conde Reis, que veio a falecer, quanto me consta, com 87, 88, perto de 90 anos, e eu tive ocasião, com o arcebispo, estarmos em Itajaí, na missa de corpo presente, que o nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu, celebrou com a presença de muitas autoridades. Então, eu tive ocasião de sempre acompanhar, nunca tive um partido. Aliás, quando estudante de Faculdade de Filosofia em Porto Alegre e Teologia, eu cheguei a votar em 4 partidos, porque eu sempre olhava para a personalidade, para a pessoa, pelo caráter, por aquilo que a pessoa é, e não procurando o partido. Isso me orientou sempre na vida, na política. E mesmo quando vieram, quando eu era reitor e pároco na catedral, durante 25 anos, como eu fui, vieram lá, certo dia, diversas pessoas políticas, deputado federal, deputado estadual, querendo que eu me candidatasse também a deputado federal. Mas eu disse, olha, eu sou ministro de Deus, eu tenho aqui a minha função, a minha responsabilidade, vocês vão me desculpar, mas o senhor pediram, porque fizemos um levantamento por causa do seu programa de rádio e tal, ali você vai ter uma grande votação. E digo, olha, muito obrigado, eu procuro orientar para que as pessoas votem naquele candidato que vai trabalhar para o bem do município, para o bem do Estado, para o bem de nossa pátria. E, claro, não aceitei. Então, como eu disse, esse prefeito desse município também me chamou a atenção. E todos os partidos, então, retornando àquilo que eu vinha dizendo, todos os partidos, quanto eu soube, se eu não me engano, 7 partidos se uniram para vencer a eleição. E qual não foi a surpresa, meus amigos e amigas telespectadoras e telespectadores, e o prefeito atual, um jovem, fez um bom trabalho, e ele simplesmente, entre 10 mil e poucos eleitores, apesar de todos os partidos contra ele tinha 37, veja bem, 37 candidatos à vereança, à Câmara de Vereadores, ele tinha contra ele, ao passo que, da parte dele, se eu não me engano, eram 16 ou 17, foi o que me falaram, candidatos à vereança. Então, por assim dizer, o dobro de vereadores contra ele. E qual não foi a surpresa? Foi bom. Foi bom ele ser reeleito, porque eu sempre olhei para o bem do nosso Brasil, do nosso Estado
e do nosso município. Assim como todos os telespectadores se lembram como eleição, nessa última eleição, o povo deu uma reviravolta. Basta de votar em partidos, basta de votar nas pessoas que só querem ganhar para muitos. Já disse aqui muitas vezes, há muitos políticos honestíssimos e cada vez está sendo melhor. Por quê? Porque nós estamos denunciando, nós estamos fiscalizando, você também está tomando pé. Você grita quando ele não é honesto, quando ele não trabalha para o bem do seu município, do seu estado, você se revolta. E ele teve uma diferença de 1.200 votos acima do outro partido. Foi uma vitória espetacular. O povo hoje em dia não é mais, o eleitor não é mais bobo hoje em dia, prezados telespectadoras e telespectadores, vocês mesmos sabem disto. E sim, o povo é esclarecido, e o povo sempre está querendo o bem e o desenvolvimento do seu município. É isso que ele quer. Ele quer mais educação. Aliás, em falar em educação, você veja bem, nesse mesmo município, 3 mulheres foram eleitas vereadoras. E este mesmo município tirou em primeiro lugar na educação, no regional. Se eu não me engano, esse regional abrange 13 municípios, 14 municípios, ou 12, é por ali mais ou menos. E esse município, o que é que aconteceu? Primeiro lugar na educação. Nós temos que fazer tudo, as autoridades têm que fazer tudo para termos sempre mais educação e mais atenção para a saúde, mais atenção para todo elemento básico, mais atenção para as estradas igualmente. Então, sim, o nosso Brasil vai deslanchando e mais atenção também para a agricultura, para que tenhamos mais alimento nas nossas mesas. Então, parabéns para este município. E veja bem, a vereadora mulher foi a mais votada entre os vereadores candidatos à vereança. Eu estou gostando, está na época da mulher se levantar também, lutar, se esforçar pelos seus direitos, porque as mulheres, eu sou psicólogo e parapsicólogo, eu tenho um estudo, tenho experiência, meus cabelos brancos e tal, eu vou fazer agora em janeiro, 86 anos, agora dia 8 de dezembro, 60 anos de feliz sacerdócio. Graças a Deus por Deus ter me dado esta vocação para o sacerdócio, onde eu me realizei e estou me realizando e ajudei a milhares e milhares, sem dúvida nenhuma, com santo orgulho, como mestre, como professor, 37 anos. Aqui em Florianópolis são mais de 20 mil ex-alunos meus, entre técnicos, entre enfermeiros, entre advogados, entre médicos, a deputados, inclusive um senador, enfim, e todos são agradecidos, porque para quantos eu impulsionei, incentivei nos estudos e nos meus programas de rádio. São nada mais, nada menos, desde 19 de março de 1968, meu programa Rádio Guarujá, sempre 18 horas. E na TV Primer, 17 anos fez outro dia, que eu tenho e que muitos que nesse momento estão em contato comigo, pela TV Primer, TV São José, estão me acompanhando desde o começo e sempre incentivei, estudem. E tanto é que eu tenho diversos sobrinhos
formados em diversas áreas. Na medicina, são 4 meninas fazendo medicina, uma se forma agora dia 15. Desculpe eu dizer isso, mas são sobrinhos, netos, uma sobrinha neta, Giovanna, que se forma dia 15 de dezembro em medicina, lá em cima, em Maringá. E outro primo, sobrinho, Rafael, também na faculdade, na Universidade de Londrina. Iria se formar este ano, mas devido à pandemia, então, a metade do ano que vem. E tem mais outras estudando. Pilotos também, desculpe dizer, mas eu sempre incentivei, não somente os sobrinhos, 6 são pilotos, 6, até de avião a jato. Bem, mas, e assim, na engenharia, na Polícia Federal, advogados, advogadas, enfim. Sempre incentivei e continuo sempre com vocês bem, me acompanharam, estudem. Hoje em dia, a pessoa que não estuda, mesmo a pessoa estudada, está difícil, muitas vezes, de conseguir um emprego. Ainda mais, então, quem não estudou. Hoje, o mundo exige das pessoas. Bem, mas como eu estava, então, dizendo, a vereadora mulher foi a mais votada entre os vereadores candidatos à vereança. Agora vejam, quem foi esta vereadora? O nome dela, eu me lembro, até falaram, e graças a Deus, a minha memória, Susana Miller. Eu conheci o avô dela, seu Gabriel Miller, que está no céu, sem dúvida nenhuma, porque o papai, muitas vezes eu ia com o papai lá no sítio dele, onde ele tinha um engenho de açúcar, mascava, o papai comprava, comerciava com ele, e conheço também o avô, aliás, o Gabriel é bisavô, e o avô dela, seu Nico. Agora estou em dúvida se é o pai ou o avô. Bem, mas não interessa, né? Mas homens honestos, homens maravilhosos. E ela, então, qual foi o trabalho dela? Durante 4 anos, ela foi secretária da Educação. Dizem que ela fez um trabalho de coordenação maravilhoso. E o povo a aplaudiu, o povo reconheceu, o eleitor lhe foi agradecido, votando nela para que ela fosse a mais eleita como vereadora. O povo reconhece se a pessoa realmente luta, se a pessoa se esforça, né? O povo quer honestidade, bom trabalho, justiça e que todos tenham acesso à educação, à saúde, a boas estradas. Então, nós, professores, radialistas, jornalistas, locutores de rádio, apresentadores de TV, padres e o povo unido, temos que denunciar os maus políticos e sempre elogiar a todos aqueles que realmente se doam, se sacrificam e vestem a camisa, seja com sol e com chuva, para o desenvolvimento do seu município. E trabalhando para o bem do município, estão trabalhando para o bem do Estado e da nossa querida pátria, o Brasil. E, por certo, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil e Cristo Jesus, Rei dos nossos corações, e Deus nosso Pai, que quer sempre a felicidade de todos nós, que não quer ninguém passando fome ou morrendo de fome, Ele continuará sempre a nos proteger, a todas e a cada um de nós. Você deve estar já, eu nem ia citar o município, mas eu sei que muita gente vai me telefonar, quer saber qual é o município. É o município de Luiz Alves, interessante.
está com uns 15 mil habitantes, mas é um município que está ressurgindo cada vez mais, com muita pessoa maravilhosa adentrando lá, trabalhando, e os antigos igualmente se formando, estudando com honestidade, tanto é, em primeiro lugar, a nota maior que esses jovens candidatos, essas crianças realmente querem o seu futuro. Queira Deus que muitos prefeitos e secretários da educação e da saúde procurem exercer sempre o seu mandato com honestidade e com alegria. Aliás, eu já falei aqui uma vez, parabéns para todos os prefeitos também da grande Florianópolis, que trabalharam também. Mas por que também? Porque os jornalistas, radialistas, também estão fiscalizando, e você, telespectadora, também está fiscalizando. E vocês sabem muito bem que o boi engorda à vista do dono, que o filho vai bem nos estudos, a filha também, se o pai ou a mãe ou alguém responsável olha, acompanha, fiscaliza um pouco os estudos. Agora, se o pai e a mãe porta-me-lá, deixa o barco correr, é claro que, e olha, terminando amanhã, nós celebramos, é pena com essa pandemia, mas a festividade da padroeira do nosso estado, Santa Catarina de Alexandria, uma grande mártir, foi seguidora de Cristo Jesus, uma moça muito inteligente, bela, mas não renegou a sua fé, e ela foi martirizada no ano 305 pelo ímpio imperador Diocleciano, que colocou 25 filósofos para convencê-la para seguir, deixar o cristianismo para ir para o paganismo, e ela não. E ela conseguiu, com a graça de Deus, com a luz do Espírito Santo, com a sua capacidade, fazer que os 25 filósofos intelectuais passassem todo a seguir a mensagem de Cristo Jesus. E foram mortos pelo imperador Diocleciano. Inclusive, ela foi trucidada, passou por torturas, e assim, a todas e todos, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender, à sua frente para apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da Trindade Santa, a bênção da saúde e a bênção da água. Por que o Padre Pedro colocou essa questão? Porque o Padre Pedro quer, como todos nós, sempre mais o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado e da nossa pátria. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora e a água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé esta água e voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h da tarde.